Olá, muito boa noite para você que acompanha a TV Polo. Está começando o Embaixada Brasil, seu programa de viés político aqui na TV Polo. Você pode acompanhar os nossos programas através das nossas redes sociais ou no site da TV Polo, tvpolo.org.br. Na noite de hoje, estamos recebendo Rafael de Souza Vilar, o popular Rafael Tucla do PT. Muito boa noite, Rafael. Boa noite, Thiago, Valentim, a toda a técnica. Pela oportunidade dispensada, essa oportunidade de falar com o povo mais uma vez, porque acredito que o maior interessado da política da nossa cidade é o nosso povo. Então, toda a oportunidade que a gente tem para esclarecer alguma coisa, discutir a cidade, políticas públicas, é de grande valia. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Polo, no programa de vocês, Embaixada Brasil. Embaixada Brasil. Boa noite a você, telespectador, também. Espero que seja uma entrevista bacana. É isso aí. Como sempre, meu amigo Luiz Fernando Valentim Cardoso. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite. Você sempre gosta de falar meu nome completo, no comprido, mas você faz questão de falar. Não adianta encurtar que não tem como ajudar. Mas é um prazer sempre estar aqui, debatendo os assuntos da cidade, né, entrevistando as personalidades, as autoridades, os vereadores. Hoje temos a satisfação de receber o vereador do PT. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Valentim. É isso aí, Luiz gente. Fernando Valentim Cardoso e Thiago Reis Dantas de Souza. Ele é uma prova que o Rafael conhece bem a gente, vai ver que ele já está assistindo a embaixada na casa dele. Somos contemporâneos, né? Moramos Sim. na mesma cidade, lutamos pelo mesmo interesse, que é uma cidade melhor, então as personalidades e os amigos é fácil de gravar o nome. Maravilha, gente. Eu vou ter que fazer rápida parada e a gente volta já. E estamos de volta com Embaixada Brasil, primeiro bloco de entrevista com o Rafael Vilar, o Rafael Tucla do PT. Vou falar um pouquinho do histórico do Rafael, nome completo, Rafael de Souza Vilar, 11 de fevereiro de 1981, portanto, 38 anos, Não certo? dá pra esconder a Qual o idade, signo? né? O signo? Aquário. Aquário. É advogado e teólogo, Sim, é isso? também. Beleza. Foi o quinto vereador mais votado da cidade no ano 2016, teve 1.673 votos. E é filho do saudoso João Santana de Moura, o vereador Tucla, que foi vereador por três mandatos consecutivos. Queria que você falasse um pouco da história do seu pai, porque eu acho, posso estar falando besteira, mas eu acho que você se inspirou na história do seu pai para seguir essa carreira política, certo? Não, Thiago, não tem como a gente não sonhar um sonho compartilhado quando a gente tem um pai que gosta de política, que vive a política da cidade e que é mandatário. Lógico que a gente acaba tendo referências da pessoa, não só por admirar por ser meu pai, mas uma referência política também. Acredito que muita coisa que a gente vive hoje, muita coisa que eu tenho desenvolvido no meu trabalho de vereador, começou lá atrás no mandato do meu pai. Coisas que a gente não tinha oportunidade de fazer, coisas que o orçamento não nos dava a oportunidade de fazer e que hoje, sendo vereador eleito, tendo um mandato, podendo colocar a minha cara no meu mandato, eu acabo desenvolvendo esse projeto. Meu pai era um vereador que trabalhava muito próximo da comunidade, era um vereador que trabalhava muito próximo dos segmentos da cidade, todos na verdade, todos que procuravam meu pai tinham portas abertas, quer seja a comunidade LGBT, a igreja evangélica, que ele sempre dizia que o vereador está eleito para trabalhar para todos e não para a categoria A, B ou C, segmento A, B ou C. E eu também tento, dentro das minhas concepções, ideologias, tento também atender todos os segmentos e todas as pessoas que me procuram. E isso é uma das referências que eu tive do meu pai. Perfeito. Eu vou seguir para a linha atual do que está acontecendo em Cubatão. A gente não pode fugir do assunto, que é a greve dos professores e a insatisfação dos servidores. Como é que você vê esse momento na cidade, Rafael? Então, Thiago, isso também a gente tem que voltar um pouquinho ali em 2017, no início dos nossos mandatos, tanto dos vereadores eleitos, como também do prefeito Ademário, que era vereador em 2016, mas que Deus aprove o colocar como chefe de executivo, como a maior autoridade da nossa cidade. Em 2017, a cidade passava por um momento de austeridade
por uma crise muito mais acentuada do que hoje. E foi preciso fazer algumas mudanças na administração, enxugar alguns contratos, diminuir algumas vagas de emprego, alguns postos de emprego, e seguimos tentando dar saúde financeira para a nossa cidade. E ali naquele momento, todos os vereadores tinham esse entendimento, era consenso na totalidade da Câmara que nós precisávamos estar do lado do prefeito para termos uma cidade melhor no futuro. Passado 2017, agora no ano de 2018, fomos surpreendidos com uma decisão judicial, uma ADIM, que reduziu em 30% o vencimento dos servidores. Certo. Na verdade não foi o vencimento, mas foi do efeito que existe no salário deles. É muito complicado para explicar como funciona o pagamento do servidor, mas o servidor perdeu, nas suas vantagens pessoais, um efeito que os dava 30% no seu salário. Certo. E isso foi cortado. E o que acontece? Gerou a insatisfação geral, isso era óbvio que ia acontecer, e a Câmara se posicionou de maneira forte com o Executivo, pedindo que essa recomposição fosse restituída ao servidor público. Certo. Só que o prefeito resistiu no primeiro momento, aí começou a greve, teve vários embates dos servidores com o Poder Legislativo, teve várias tentativas de encurtar esse diálogo com o Poder Executivo. O Pedro de Sá tentou ser o porta-voz, a secretária de Educação tentou ser a porta-voz, mas foram todas reuniões e tentativas infrutíferas. Então, o Legislativo determinou que só se movimentaria, só voltava a trabalhar, só voltaria a ter sessões ordinárias na Câmara quando o prefeito fizesse essa recomposição. Por isso as obstruções no mês de março inteiro e agora na primeira sessão de abril. O mês de março todinho foram várias obstruções seguidas em prol desta causa do servidor, que é justa. Porque a gente tem que lembrar que esses 30% não é um benefício que o governo estava dando, era direito do servidor, porque em 1992, se não me engano, o NEISER instituiu esses 30%. Por quê? Porque existia uma diferença salarial muito grande entre as classes ensino médio, superior, então foi escolhido esse modelo dos 30%, até porque naquela época os prefeitos não tinham esse problema tão apertado com leis de responsabilidade fiscal, leis orçamentárias, então o prefeito NEISER naquela oportunidade decidiu dar os 30%, dar essa recomposição, essa perda salarial dos servidores, dando essa modalidade dos 30%. Então a gente tem que deixar bem claro que isso não é um benefício que foi inventado agora. Era um direito de perdas que eles vinham já sofrendo durante vários anos, que num ponto o prefeito determinou que daria essa recomposição no formato dos 30%, o que a Justiça determinou que era inconstitucional. Só que nós sabemos que entre a inconstitucionalidade e a moralidade, porque todos nós conhecemos as histórias e sabemos que isso não é apenas um capricho do atual prefeito ou da categoria, então acho que nada mais do que justo do que fazer essa recomposição. Infelizmente, o diálogo com o servidor público é prejudicado porque o prefeito, acredito que não os vejam com bons olhos, a verdade é essa. Rafael, Luiz, não dei nem oportunidade para você fazer uma pergunta. Não tem problema, temos mais 2 blocos aí para conversar com o Rafael, eu vou poder fazer as perguntas que eu pretendo fazer para ele. Sim. Estourei esse bloco, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Sâmia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fonte 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Sâmia Móveis. Sâmia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar.
Estamos de volta com o segundo bloco da Embaixada Brasil e, como prometido no último bloco, Luiz Fernando Valentim vai abrir com perguntas. Por favor, faça a pergunta ao vereador. A mesa é nossa, não é só minha, parem com isso. Mas, bem, vereador, um prazer mais uma vez dividir a mesa com você. E o senhor está no PT, né? Eu me lembro de você não filiado ao PT, mas sim a outro partido. PDT? Ao PDT. Isso. E ingressou ao PT no governo da ex-prefeita Márcia Rosa, sim. né? E como um político do PT, o senhor acha que faltou diálogo nessa questão do prefeito, que é num partido qual o seu partido sempre fez oposição, que é o PSDB? A pergunta seria mais ou menos essa: esse é o jeito do PSDB de governar? Você diz de costas para o servidor público? Quem está dizendo isso não sou eu, é o senhor. Não coloque palavras na minha boca. Acredito que não. Acredito que faltou um pouco de sensibilidade desde 2017 para cá. Em 2017, aquela greve estendida, as bombas, foi muito traumático, trouxe marcas tanto na carreira política da cidade, dos políticos da cidade e da vida pessoal dos servidores. Então, eu acho que isso dificultou um pouco estreitar esse diálogo. Mas a gente percebe que o prefeito também não se esforça para diminuir esse problema, essa celeuma, para estreitar esse diálogo. Portanto que os porta-vozes dele era sempre Pedro de Sá, que dizia que era o bombeiro da cidade, disse que era o bombeiro da cidade, a água acabou na mangueira e teve que retroceder, porque ele costumava dizer que eu perco popularidade, mas não perco a credibilidade. Só que, infelizmente, ele nos jogou na vala comum e todos nós, políticos da cidade, perdemos tanto a credibilidade como a popularidade no meio dos servidores públicos. Tanto que o prefeito fez umas 3 promessas de envio desse PL à casa, ao Poder Legislativo, e não cumpriu nenhuma. A partir do momento que a Câmara forçou, usou de muita força... Usando até as obstruções. Isso, as obstruções como ferramenta útil para motivá-lo a enviar esse PL, que esse PL chegou. E já chegou 2 PLs, vocês escolhem aqui o que vocês querem. E os 2 PLs não contemplavam toda a categoria. Tanto que os sindicatos e os professores decidiram mudar toda a tabela de vencimentos para tentar diminuir um pouco a perca salarial dos professores. E aqui, pelo que a gente percebeu nesse projeto, é uma coisa muito séria, que vai acabar excluindo muitos aposentados também. Então, quer dizer, o PL não agradou todo mundo, não contemplou a todos. Ainda fazendo parte dessa pergunta que eu fiz para o senhor, né? O senhor falou com muita pontualidade, né? Dizendo que o prefeito está governando de costas para o servidor. O senhor, por um bom tempo, fez parte de apoio do grupo do prefeito. O senhor deve conhecer... Do grupo do prefeito não, mas do nosso objetivo de mudar a cidade. Em prol, acreditando nas ideias dele e seguindo... Na verdade, a Câmara ela teve uma característica peculiar nessa legislatura, que foi nós nos despirmos das nossas bandeiras e cores partidárias e decidimos ir num caminho só. Encontrar uma cidade melhor. Quando o senhor fala de... Eu mesmo defendi o projeto da reforma administrativa em 2017. O prefeito, ele toma essas atitudes via partidária, ou o senhor que conhece tão ele de perto, isso é uma postura pessoal do prefeito ou é uma postura de qualquer PSDBista, de qualquer tucano? Pessoas biográficas, elas não se deixam ser influenciadas pelos partidos. Isso tudo de dentro é arquitetado por ele que delibera, ele que tenta colocar a cara do governo dele. Então não tem influência do PSDB. Quem toca a Prefeitura de Cubatão, quem governa a Prefeitura de Cubatão é o senhor Ademar Oliveira. E como é que você vê hoje a gestão do senhor prefeito Ademar? Então eu vou responder assim, com um pouquinho de política. Nós topamos fechar e reabrir o Hospital Modelo num formato mais barato e equilibrado. Nós topamos fechar a Cursan porque foi nos apresentado que ela causava prejuízo ao município. Nós aprovamos a redução de todos os cortes das empresas, dos contratos das empresas. Isso acarretou centenas de demissões de 2017 até 2018, como foi na Marvin, que teve um contrato reduzido de 600 funcionários para 200, como foi na Cursan de 540 para 180 merendeiras. Nós, acreditando que a cidade merecia um transporte público melhor,
aceitamos que o ISS da cidade, nesse segmento, saísse de 5% para 2%. E com isso também tiramos a obrigatoriedade de contratar cobradoras de ônibus para facultativo para a empresa. Então eles contratam se quiser, esperando um transporte público melhor, esperando uma saúde pública melhor. Fizemos várias coisas para resgatar a saúde financeira da cidade. As pequenas coisas que a gente vê funcionando na cidade ou que pode vir a funcionar, não foi porque o Ademário criou uma modalidade nova, não experimentada por Cubatão, mas porque a Câmara deliberou que ia sim ceder a área do teatro municipal para o complexo de saúde, que ia sim ceder o terreno atrás ali do Hospital Modelo para construir a nova faculdade. Então, o maior empenho para o resgate dessa cidade foi da Câmara Municipal. O preço mais alto a ser pago nas urnas em 2020 vai ser por todos os parlamentares, porque a cidade ela não entendeu por que tanta austeridade, tanto aperto, tanto sacrifício, sem uma contrapartida. Aí você me pergunta, vereador, você se arrepende disso? É uma pergunta difícil de responder. Porque se tivesse o Thiago Reis eleito e eu acreditasse num projeto de cidade melhor, de cidade do primeiro mundo, de uma cidade resgatada, de superação de crise, eu faria a mesma coisa. A minha pergunta é essa. Eu apoiaria os mesmos projetos. Agora, se você me perguntar, o senhor acredita que deu certo? Eu vou falar categoricamente que não. A minha pergunta é parecida, mas não é essa, vereador. Não me arrependo, mas a cidade não teve o que merecia. Não deu resultado positivo. Eu acho que todos nós, seres humanos de caráter, não nos arrependemos do que nós fizemos, até porque temos autonomia para fazermos nossas eu já não posso me arrepender, nossas porque escolhas. Se eu falasse assim, eu não vou apoiar o governo Ademário, eu estaria rejeitando apoiar a cidade de Cubatão. Então, se eu não posso pegar o meu mandato, que o povo me confiou, sonhos, expectativas, transformações, e falar assim, Ademário, eu não vou te apoiar porque você é PSDB. Uma última pergunta rápida em um minuto, até porque o segundo bloco está se esgotando, tá? O senhor voltaria a apoiar, se ele chamasse para conversar e tivesse uma nova proposta para a cidade? Haveria a possibilidade do vereador Rafael Tucla voltar a tentar apoiar o prefeito de alguma forma? Mas eu vou apoiá-lo de alguma forma. Por exemplo, nos projetos bons para a cidade, eu não posso inventar discurso político para votar contra. Ideologicamente, falando de uma questão mais partidária. Então, Valentim, eu acho que a questão não é voltar a apoiá-lo. Eu vou continuar apoiando as propostas e políticas públicas positivas para a cidade e repelindo veementemente as coisas que eu não acredito. Agora eu posso lhe responder. A credibilidade comigo ele perdeu. Perfeito. Gente. Prefeito. Gente, vou ter que fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Rafael Vilar aqui no Embaixada Brasil. Até já. Samia Móveis e Decorações. Tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fonte 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Samia Móveis. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Nós estamos de volta com o Embaixada Brasil. Conversas de off aqui, de bastidores. Sim, a gente durante intervalo, conversa, enfim. Olha, a câmera estava ligada, nem tinha percebido. Tá vendo? Deus. Temos a participação do Chico aqui no off, é bem interessante. Terceiro e, infelizmente, o último bloco. Rafael, a gente está discutindo coisas que o prefeito Ademar e vocês pegaram do passado. Sim. Falamos até de 1992 do prefeito Ney Serra. Um passivo muito grande. Mas e o governo do PT da Márcia Rosa?
Pergunte-me o que quiser, não se acanhe. Fique à vontade. Muitos acusam Sim. que a situação da cidade se encontra nesse problemaço, teve esse caos, por culpa, ou boa parte da culpa, por causa do governo Márcia Rosa. Você compartilha disso? Eu acredito que... Eu tenho político de estimação. A Márcia Rosa é uma amiga querida, só que uma gestão pública ela não se faz sozinho. E a tentativa de se fazer uma gestão pública sozinho, ela é tão fracassada como quando você contrata pessoas que não têm qualidade. O erro da prefeita Márcia Rosa foi dar muito espaço político para pessoas que diziam amar a cidade e que usaram o governo, a máquina pública, usaram o prestígio do PT que estava em alta no momento e depois saíram candidatos a prefeito, a vereadores falando mal do governo, que o governo era composto de corruptos e etc, de barbaridades. A Márcia cometeu vários erros, teve nos primeiros 4 anos muitos acertos, mas o que difere o governo, eu até acredito que uma grande parte dos problemas herdados pelo prefeito Adhemário começaram no governo da Márcia, mas também eram problemas que vinham se arrastando da época do Nisserra, do Clermont, do Passarelli, que são problemas de administração pública. Agora, a diferença do governo da Márcia Rosa para todos os demais governos é que, pelo menos, a Márcia Rosa tinha sensibilidade na hora de atender as pessoas. Sensibilidade? Tinha muita sensibilidade. Rafael. Eu vi muitas vezes a prefeita dispondo de recursos próprios para ajudar pessoas da cidade, até saindo um pouco da esfera política. É complicado, Thiago. Não dá para fazer uma análise de um governo que você participou. Eu não era ordenador de despesas. Você trabalhou no esporte. No esporte, certo. No esporte, trabalhei no gabinete dela. Você foi para o PT a convite dela ou por sua própria opinião? Eu fui por uma filosofia própria de vida. Eu me lembro que seu pai, uma vez, ele quase foi para o Partido dos Trabalhadores. Sim, não. Eu nunca tinha sido petista. Eu torcia muito pelo governo da Márcia Rosa, como torço também que o governo do Adhemário seja um governo bom para a cidade, porque nós somos cubatenses e precisamos de uma cidade melhor. Eu sempre vivia uma máxima que amigos não se abandonam, né? E naquele momento de problema político, onde o PT tinha uma dificuldade tremenda de alcançar o número de votos para fazer vereadores, eu me senti na obrigação moral de estar do lado dela e Isso sair foi em do 2012? PDT, sair do PDT e vir para o PT. Não, 2012 não, eu saí do PDT faltando um mês pro prazo da época, saí em 2016. Certo. Saiu em 2016, tá ok. Bem, deixando a política partidária de lado um pouco e partindo para a política pública, né? O vereador Rafael, ele foi autor de um projeto de lei muito interessante, ao menos no meu ver, que é o projeto do Parque Linear, no Jardim Casqueiro, que pretende ornamentar toda a orla, podemos dizer até marítima, né? Que ali é um braço de mar. A orla da beira-mar. Já que você citou que nós somos contemporâneos, eu ainda me acho jovem com 38 anos, então todos nós aqui somos jovens, final de semana é legal ter um lugar para ir, comer, encontrar os amigos e papear. Cubatão foi sempre carente nessa questão de lazer. Como o senhor vê esse projeto do senhor? Como o senhor acha que ele vai beneficiar os jovens da cidade? Então, para você ver, quando existe democracia e respeito, a gente consegue conversar, pelo menos enquanto existe o respeito. Essa iniciativa de fazer esse projeto de lei do Parque Linear foi de várias conversas que tivemos ali, eu, o vereador Rochinho, os vereadores da Câmara, todos. Foi sua ideia, por toda a sua cabeça? Não, escuta, então, o que acontece? Já existia um projeto da época da Márcia que não andou, não deu certo. E a gente sabe da necessidade de ter uma ferramenta no Jardim Casqueiro que funcione, que dê atrativos para a população, como você mesmo disse. Até porque é chato o jovem que não dispõe de um carro, que eu particularmente, por falta de opção, muitas vezes vou me divertir nas cidades vizinhas, né? Mas não é sempre que você está disposto a andar quilômetros para se divertir. Sim, o que acontece, Valentim? A gente percebeu que o nosso orçamento, nada contra, mas ele tenta, em várias pastas, diminuir a desigualdade social. Só que cria uma desigualdade tremenda na peça orçamentária. Por quê? Porque nossos recursos são para custear, às vezes, auxílio moradia, cesta básica, políticas públicas de assistência ao ser humano. Mais primárias, né? Mais primárias. Nada contra.
acho que está certo, porque eu acredito que o Estado tem que tirar de quem tem e dar para quem não tem. Da Para que oportunidade. essa pessoa possa crescer e contribuir depois. Certo. É um ciclo, é cíclica essa relação do poder público fazendo intervenções na sociedade. Só que essa desigualdade no orçamento criou um problema no bairro do Jardim Casqueiro, ali na Indacoraguatá, no Bolsão. O orçamento caiu ou não, realmente? Não caiu. Não caiu. Precisava de uma ferramenta pública que viesse compensar toda a contribuição que eles fazem com o IPTU, ISS. O Casqueiro sempre foi um dos bairros que mais colaborou. Sempre colaborou. A nossa cidade ela é composta de quase, não tenho o dado correto, mas quase 70% de áreas favelizadas, áreas de comunidades. Sim. Então, assim, o Casqueiro sempre suportou um grande ônus de contribuição. Falar a parte do IPTU, é isso? Isso, IPTU, e até da nossa faixa comercial ali. Certo. Então, das propriedades. Então, nada mais do que justo do que um governo trabalhar para todos. Com certeza, muito mais para aqueles que mais precisam, mas também para aqueles que contribuem. Né? Certo. Então, nós desenvolvemos um projeto, conversamos com o prefeito, fomos no Condesb, já tem uma parte dessa verba alocada, a outra parte será custeada pelo poder público, entrou na programação de benfeitorias do governo dele, e nós desenvolvemos esse projeto de lei para fazer deixar a orla do Casqueiro mais atrativa e tentar trazer aquelas pessoas da classe média, as pessoas da nossa cidade que saíram do bairro do Jardim Casqueiro. O Thiago é meu vizinho lá. Sabe que muitas pessoas deixaram de morar no Casqueiro e foram para Santos por falta de segurança, Sim. de estrutura de saúde, de colégios apropriados. E assim, o crescimento dos bairros no entorno do Jardim Casqueiro é tipo sobrecarregar o bairro. Então, assim, tem o Rubens Lara, mas o que fazer com todas as crianças do Rubens Lara? Aí divide no Tem Casqueiro. escola suficiente, Isso, pronto-socorro tiraram suficiente. o pronto-socorro do Jardim Casqueiro, que era centenário praticamente, e fizeram a UPA lá no Parque São Luís. Então, aqueles idosos lá da Ponte Nova, para se deslocarem até lá, tem uma dificuldade, a feira. Então, esses problemas de sufocamento do bairro do Jardim Casqueiro precisavam ter uma ferramenta que compensasse tudo isso. E um dos viés achados, uma das alternativas que eu encontrei foi desenvolver esse projeto do Parque Linear para tentar trazer o pessoal da classe média de volta para o bairro, melhorar a qualidade de vida da população, ter mais iluminação pública, segurança pública e etc. de melhorias que o bairro do Casqueiro também precisa. Deixa eu só concluir. O programa está chegando ao fim, né, Thiago? Temos só um minuto, mas o senhor foi o único vereador que eu vi preocupado em Cubatão não perder a sua classe média. O que dá a sustentabilidade comercial da cidade. Sim, o nosso comércio está combalido pela crise. Tanto que, pensando também nisso, né, na classe média, nos empresários da cidade, quando o prefeito enviou a edição do Refis de 2017, eu enchi o Refis de emenda para melhorar. Por exemplo, hoje a gente pode parcelar o Refis em 120 vezes. Facilita algo que nunca muito, teve na cidade. Facilita muito. Porque as primeiras parcelas, eu acho que você paga entre 10% e 18% a primeira parcela da dívida inteira, para ser pago de honorários advocatícios, a parte dos procuradores, e depois você poderia parcelar em até tantas vezes. A gente quebrou isso. Pega o valor da dívida total, parcela entre 20 vezes e dá a oportunidade para o credor saldar, o devedor saldar a sua dívida. Rafael, agradeço a sua presença. O tempo realmente é muito curto, são só 30 minutos. Você está convidado para um próximo debate aqui com a gente. Luiz, também muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. E, gente, por hoje é só. Até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Boa noite.